Olá, pessoas, vamos de novo para essa aula, tá? Eu prometi para vocês que se caísse porque tinha várias pessoas e a conexão de fronteira está péssima, porque a gente paga caro por ela, não era para estar ruim assim. E eu moro no centro também, não moro distante, mas cai. Cai de vocês, cai a minha, e eu prometi para vocês que eu não ia deixar vocês sem a aula completa, tá? Sem que caia, que dê falhas de vídeo, que dê falhas de áudio. Então, se precisar, eu fiz isso para o 9º ano, eu monto a aula 30 vezes, mas vai chegar em vocês completa, tá? Da mesma forma, eu digo para vocês que estou à disposição, estou falando aqui 24 horas. É óbvio que eu não vou, se você me mandar uma mensagem 2 horas da manhã, se eu tiver acordado e ver que você está online, eu respondo. Mas, se não é hora de responder, eu vou responder na hora que eu puder responder. Mas eu deixo, não fiquem com dúvida. Eu sei que é uma dificuldade muito grande para vocês. É novidade para vocês, é novidade para nós, tá? Tá todo mundo tentando chegar, né, da melhor forma possível. A gente está fazendo o máximo que a gente pode. E às vezes o nosso máximo ainda é pouco, né? Então, por isso que eu falo. Se tiver alguma coisa que você não entendeu, fala. Se tiver alguma crítica conta a minha aula, fala, Lili, eu acho que você deveria fazer assim, que vai ficar melhor. Eu acho que eu não vou ver isso como pessoal, eu vou ver isso como uma crítica construtiva, porque eu quero que vocês aprendam, tá? Nem que eu não seja, assim, uma doutora em letras, mas, assim, tudo que eu sei, eu quero que vocês saibam, tá? Pelo menos eu quero dar o máximo meu para vocês, e eu quero que vocês aprendam. Então, é o seguinte, vou voltar na aula e vou mandar para vocês por e-mail tudo que eu prometi. Tô vendo que a aula já está começando a dar quebras. Agora é o horário que o pessoal vai para as lives e aí começa a dar problemas, mas tudo bem. Eu vou compartilhar a tela e passar aqui para vocês. Então, é o seguinte. Eu falei para vocês e repito, tá? E ouçam com atenção, porque faz diferença, tá? Estudem a prova mensal, tá? Estudem os textos da prova mensal, estudem as questões da prova mensal, cada uma delas, tá? Porque os textos da prova mensal e os questionamentos da prova mensal vão dar uma base muito grande para vocês fazer pelo menos 50% da prova bimestral, tá? Então, estudem, leiam os textos novamente, vejam as questões novamente, cada uma delas, analise o porquê daquilo. Não é só, a resposta é essa. Analise o porquê daquela resposta, que isso vai garantir para você 50% da prova bimestral, tá? E aí eu coloquei aqui essas orientações para vocês. Lá, dá uma olhadinha, por que tem no texto uma linguagem coloquial, de que fato originou, um texto, aquele texto mal redigido que tinha lá, quais eram as palavras que estavam inadequadas. Isso vai fazer uma diferença bem grande para vocês, tá? Fazer a reanálise de cada texto, a reanálise de cada questão e o porquê de cada questão. Então, vamos agora falar aqui de Álvares de Azevedo. Eu estou vendo que está uma pequena distância, mas eu espero que a gravação esteja perfeita, tá? Quando eu der uma paradinha, que eu vou perceber que a minha fala não está junto com a minha imagem, então eu vou dar uma paradinha e se precisar eu volto, tá? Então é o seguinte, quem foi Álvares de Azevedo? Ele foi um escritor da segunda fase do modernismo. A segunda fase do modernismo também é considerada como ultramodernismo, ou a geração, considerada como a geração byroniana, tá? Porque lembram do Lord Byron, que eu falei para vocês? Extremamente pessimista, tá? Então, lembra que no romantismo, as coisas eram fáceis para eles, não eram difíceis, mas eles eram extremamente pessimistas e egoístas. Então, ser egocêntrico e ser pessimista é uma característica principalmente do ultrarromantismo.
eles eram extremamente pessimistas, eles eram extremamente egoístas. Então, o mundo girava em torno do umbigo deles, e além do mundo girar em torno do umbigo deles, eles, nada estava bom, tá? Tudo era péssimo. Então, eles se declaravam para as mulheres impossíveis, eles queriam as mulheres que não estavam ao alcance deles. A vida deles, por mais rico que eles fossem, por mais vantagens que eles tivessem, eles colocavam tudo como muito difícil, tá? Então, vamos fazer a análise aqui. O Álvares de Azevedo, tá? Além dessas características dele de pessimista e egocêntrico, ele tinha também um toque, tá, de ironia e sarcasmo. Então, ele jogava um toque de ironia e sarcasmo nas obras dele. E isso vai ser cobrado de vocês em prova, isso vai ser cobrado de vocês em vestibular, tá? Então, assim, alguns escritores têm, mesmo dentro daquela escola literária, uma outra característica, ou pelo período de transição, ou por característica pessoal, mas tem. E esses detalhes são cobrados, esses pequenos detalhes são cobrados. Então, a gente tem que ter atenção nisso, tá? Vamos lá para fazer uma rápida análise desse poema dele. Então, vamos lá. Ó, Minha Desgraça. Eu sempre falo para vocês, prestem atenção em títulos, tá? De poemas, de textos. Os títulos dizem muito. Às vezes o título ele já fala sobre todo o texto, porque o título ele é um resumo do resumo. O título é um resumo da introdução. O título ele fala o que é o texto, tá? Então, Minha Desgraça. Só aqui, nessas duas palavras, já resume e já mostra que ele é ultra romântico. Por quê? Meu, interno, egocêntrico, tá? Desgraça, coisa ruim, coisa pessimista. Então, aqui, só no título, eu já consigo identificar que esse autor é um autor ultrarromântico, tá? Porque ele está voltado para ele, egocêntrico, e ele está falando de desgraça, tá? Que é uma coisa pessimista. E isso acontece com quem? Com ele. Então, ele é egocêntrico e pessimista. Então, vamos lá fazer a análise total. Aí tá lá. Minha desgraça não é ser poeta, tá? Ele gosta de ser poeta. A desgraça dele não é essa. Nem na terra de amor não ter um eco. Ninguém gosta dele, tá? Ninguém é apaixonado por ele. Ó, na terra de amor não tem um eco. Ninguém gosta dele, tá? Nem longe, um eco que é uma coisa longe. Meu anjo de Deus, meu planeta, trata como? Trata-me um boneco, como um boneco, tá? Boneco não é uma coisa que você joga para lá e para cá, tá? Então ele tá jogado no mundo, tá? Nem Deus dá bola para ele, ele tá jogado no mundo, tá? Mas a desgraça dele não é essa, ele não está reclamando disso, mas você vê o pessimismo dele, eu voltei porque eu vi, parece que deu um corte aí, por isso que eu voltei. O pessimismo dele de falar, ó, estou jogado ao mundo, mas eu nem ligo mais para isso. Estou preocupado com esses cortes aí. Não é andar de cotovelos rotos, né? Ele não liga de ter as roupas maltrapilhas, as roupas sujas, ele não liga mais para isso, ele tem consciência da pobreza dele. Ter duro como o pé do travesseiro, tá? Ele não tem conforto, ele não tem roupa, ele não tem conforto na casa dele, ele não tem conforto nem para dormir, porque ele tem um travesseiro como uma pedra. Eu sei, ele está bem ciente disso. O mundo é um lodaçal perdido, e ele está perdido aí no meio desse lodaçal, tá? E aí depois ele vai concretizar isso, ó, cujo o sol, né, só brilha para quem? É o dinheiro. Então, o sol só brilha para quem tem dinheiro. E não é o caso dele. Porque ele ainda deixa ali, entre parênteses, bem explícito, quem modera. Então, quer dizer, quem me dera ter dinheiro para que o sol brilhasse para mim. Então, ele está colocando aí bem clara a condição dele de ser pobre, tá? Então, o tema central desse poema é a pobreza dele, a pobreza do poeta, a pobreza do eu lírico. Vamos lá para a última estrofe. Então, na última estrofe, ele vai falar, minha desgraça, agora ele vai contar qual que é a maior desgraça dele. Porque tudo isso daí, eu sou pobre,
e estou conformado com essa minha pobreza. Eu sou jogada às traças, nem Deus liga para mim, eu não tenho nenhum amor, mas eu estou conformado com isso. Eu não tenho nenhum conforto, mas eu estou conformado com essa minha pobreza. Aí ele vai falar para a donzela, olha a característica do romantismo aí. É qualquer donzela? Não é qualquer donzela. Por quê? É a donzela cândida, tá? É uma donzela especial. É uma donzela cândida, limpa. Com certeza essa donzela é da nobreza, tá? E aí ele pega e fala: o que faz o meu peito assim blasfema, o que dói nele, tá? Agora o que dói nele é o quê? É ter que escrever todo um poema, porque ele é poeta. Ele tem esse dom de escrever um poema. É ter que escrever todo um poema e não ter um vintém para uma vela. Então aqui ele faz uma ironia com a pobreza dele, tá? Ele não liga mais de ser pobre, ele não liga mais de estar jogado, de não ter conforto, ele nem liga para isso. Mas a coisa que ele sabe fazer, que é escrever um poema, que escrever um poema não é para qualquer pessoa, não é qualquer um que consegue escrever um poema. Então ele vê essa grandiosidade dele também, de ser poeta, tá? De saber lidar com as palavras. O que acontece? Ele não tem dinheiro para comprar uma vela, tá? Para à noite, quando ele estiver inspirado, escrever o poema dele, tá? Então ele brinca no final, faz uma ironia, faz um sarcasmo com isso, tá? Eu sou pobre, estou conformado com a minha pobreza, tá? Só que eu tenho o dom da escrita e eu tenho o dom das palavras. Só que a minha pobreza me atinge nisso, porque até quando eu estou inspirado para escrever um poema, eu não tenho um dinheiro para comprar sequer uma vela para poder escrever esse poema à noite. Então aí ele tem um joguinho de sarcasmo, de ironia com essa pobreza dele, tá? Então, eu deixei aqui para vocês falando que a ideia central do poema é a pobreza do poeta, tá? Deixei aqui também falando para vocês que ele está vinculado à segunda geração, que pode ser cobrada de vocês aí na vida, como segunda geração do romantismo, como geração ultrarromântica ou geração byroniana, porque, por causa do Lord Byron, né? O pessimismo do Lord Byron. E eu já falei para vocês do Lord Byron, como é que ele era, como é que é a vida dele, né? Todo mundo queria ter uma vida igual a ele. Riquíssimo. E ele era muito rico, ele tinha todas as mulheres que ele queria, mas nada estava bom para ele, tá? Aí é o seguinte, eu fiz uma pergunta para vocês, responder para mim durante a aula, e a pergunta é, deixei vocês lá quebrando o coco, colocando os neurônios para funcionar, onde nesse poema fica bem claro que ele faz parte da geração romântica. Já no título, gente, que eu falei, o título já mostra que ele é egocêntrico, minha, e o título já mostra o pessimismo, desgraça. E aí também eu coloquei que no poema fala lá sobre o mundo do lodaçal perdido, né? Isso aí é tudo uma característica muito pessimista, né? Tá perdido o mundo, não tem mais jeito. Tem jeito só para quem? Para quem tem grana, tá? Então, são várias, fora essas, tem várias referências pessimistas no corpo do poema, tá? E aí, depois, a gente mudou de assunto. Agora, a gente passou aqui para gramática, frente 1. Aí eu falei para vocês que nós estudamos lá no fundamental, tá? Palavras homônimas, que são palavras homônimas. São aquelas palavras que têm a pronúncia ou a grafia, tá? Parecidas ou igual, mas que têm significados completamente diferentes. E aí, os poetas, tá? E os humoristas, eles usam essa ambiguidade das palavras para ou causar encantamento, no caso dos poetas, ou causar humor, no caso dos humoristas, tá? E aqui eu vou trazer para vocês, na verdade eu trouxe, né? Eu estou refazendo a aula, uma tirinha para ilustrar isso. Então vamos ver a tirinha. Chico, você tá muito cabeludo.
precisa cortar o cabelo. Não quero, mãe. A professora falou que o barbeiro transmite doença de Chagas. Então, olha aqui onde que está o humor. A mãe dele se referiu ao barbeiro profissional que corta cabelo, tá? E ele entendeu que a professora falou que barbeiro passa a doença de Chagas. E quem passa a doença de Chagas, na verdade, é um inseto que passa doença de Chagas, um inseto que tem o nome de barbeiro também. Então, aqui nós temos palavras homônimas, né? Barbeiro profissional e barbeiro inseto. E a graça da tirinha está nisso, tá? No jogo da ambiguidade destas palavras. E isso vocês vão encontrar aí no humor e encontrar isso em textos literários. E na vida, gente, para vocês, vai cair isso em tirinhas e em poemas, em pedaços de textos de romances, para vocês identificar aonde está a poesia, aonde está o encantamento daquele jogo de palavras, onde está o humor do jogo de palavras. Então, vocês têm que conseguir identificar isso. Como que identifica? Uma leitura atenta. Só com uma leitura atenta que você consegue ver isso, tá? Aqui eu deixei explicando tudo certinho que vai para vocês, tá? Sobre o jogo de palavras, sobre efeito humorístico, tá tudo bem explicadinho. Aí eu entrei, vamos lá ainda, gramática, frente 1, vamos falar agora de sujeito. Sujeito no segundo ano do ensino médio, tá? Eu tô falando de sujeito praticamente em todas as salas. No terceiro ano do médio também estou falando de sujeito, tá? Mas o grau de dificuldade é diferente. Então, o que eu falei para vocês? Quando eu ensinei para vocês sujeito, né? Lá no fundamental, eu falava assim, gente, pergunta pro verbo, que o verbo é legal, e o verbo sempre responde. Isso é verdade. O verbo sempre responde. Só que depende do contexto. Como que a gente estuda isso no fundamental? Com frases de orações soltas, tá? Orações, porque a partir do momento que tem um verbo é uma oração. Com orações soltas, tá? Agora, quando eu tenho um texto, isso pode mudar. Então, foi isso que eu quis mostrar aqui para vocês. Porque em prova de ensino médio, não vai vir aqui várias frases para você achar, essa daqui é sujeito simples, essa daqui é sujeito composto, essa é indeterminado, essa é oculto, essa é uma oração sem sujeito, um sujeito inexistente. Não vai ser nesse grau de dificuldade, é óbvio, né? Vocês vão ter que analisar com mais profundidade. Então, eu peguei e trouxe esses exemplos aqui para vocês conseguirem entender o grau de dificuldade disso. Olha aqui como a gente aprende lá no fundamental, né? Eu já até tinha colocado aqui, vai ficar, dançaram, cantaram, passearam à noite, tá? No fundamental, só lá no nono ano, que eu vou explicar para eles que aqui é uma oração, aqui é outra oração e aqui é outra oração, tá? Aqui é um período com 3 orações, tá? Antes disso, a gente vai falar só do sujeito. O sujeito aqui, ó, dançaram. Quem dançaram? Eles. Todas as vezes que responder ele, eles, ela, elas, eu sei que o sujeito é indeterminado, ponto. É assim que a gente aprende no fundamental, certo? Agora, aqui eu sei que, ó, aqui é uma oração, aqui é outra oração e aqui é outra oração. Eu tenho sujeito indeterminado aqui, sujeito indeterminado aqui e sujeito indeterminado aqui, tá? Porque eu não sei determinar quem são eles. Tá. Vamos passar agora para um texto para ver a diferença. Isso daqui é como vocês fazem. Aqui é fundamental, aqui a gente está falando de ensino médio. Então, vamos lá. Depois eu coloquei aqui para vocês, tá? Mas não tem necessidade. Não tem esse eles, vocês sabem que não tem esse eles, e começa aqui no ficaram, tá? O texto começa assim, ficaram, vírgula. Então, se ficaram aqui, eu já tenho uma oração, tá? Aonde tiver verbo, eu tenho uma oração. Pois o pai levou somente os 2 irmãos para a viagem. Olha outro verbo aqui. Se eu tenho um outro verbo aqui, significa que eu vou ter o quê? Outra oração, tá? Tem mais um verbo, mais uma oração. Então, aqui eu tenho uma oração, aqui eu tenho uma outra oração num único período, tá? Aí,
eu vou ter que analisar o sujeito de cada oração, tá? Isso a gente não sabe no fundamental. Então, quem ficaram, gente? Tem alguma referência aqui de quem ficaram? Não. A única referência que eu tenho é a resposta do verbo. O que o verbo respondeu para mim? O verbo respondeu para mim que eles ficaram. Então, se foram eles que ficaram, eu sei que a resposta vai ser sujeito indeterminado. Aqui eu tenho um sujeito indeterminado, tá? O verbo aqui, ó, o ficar, é a ação desses eles aqui, que eu não sei quem é, por isso que eles são indeterminados, mas eles praticaram a ação, né? Na verdade, eles ficaram lá. E aí depois eu tenho, o pai levou somente os 2 irmãos para a viagem. Então, o pai praticou, né, a ação de levar os filhos, os irmãos, na verdade. O pai praticou a ação de levar os irmãos para a viagem, tá? Então, aqui, quem que praticou a ação? Sempre não é o sujeito que pratica a ação. Quando a gente tem lá uma oração do sujeito, mais verbo, mais complemento. Então, quem praticou a ação de levar aqui foi o pai. Então, aqui eu tenho um sujeito simples, tá? O pai é sujeito simples dessa segunda oração minha aqui. E a gente continua o texto. Então, vamos lá. Neste fim de semana, os irmãos foram à praia, tá? Aí, aqui, eu tenho assim, ó. Dançaram, cantaram, passearam à noite. Gente, de quem que eu estou falando aqui? Quem dançaram? Eu vou poder fazer a mesma análise que eu fiz aqui em cima? Não. Por quê? Quem dançaram aqui foram os irmãos. A oração anterior me dá essa informação. Então, aqui eu não vou ter um sujeito indeterminado igual eu tive aqui em cima, tá? Eu não tenho um sujeito indeterminado. Aqui eu tenho um sujeito oculto. Por quê? Eu consigo identificar. Eu só tenho indeterminado quando eu não identifico quem é, tá? Agora, eu sei que quem dançou, eu sei que quem cantou, eu sei quem passeou foram esses irmãos. Então, aqui eu tenho um sujeito oculto e não um sujeito indeterminado, tá? Então, a análise é outra análise, tá? Uma coisa é essa oração solta, essas orações soltas aqui, esse período solto. Outra coisa, esse texto. Então, eu vou ter que fazer a análise de parte por parte dele para descobrir quem são os sujeitos. Então, aqui eu tenho um sujeito oculto, aqui eu tenho um sujeito simples, e aqui eu tenho um sujeito oculto novamente. Por quê? Eu sei que essas pessoas que dançaram aqui foram esses irmãos, tá? Vamos passar para a próxima. Então, é o seguinte, eu falo aqui, quando subir a escada, ó, tem um verbo, eu tenho uma oração. Ninguém veio atrás, tem outro verbo, tem outra oração. Então, eu tenho que saber quem é o sujeito desse verbo, quem é o sujeito desse segundo verbo aqui, da segunda oração. Primeira oração, segunda oração, tá? Então, gente, olha aqui. Quem subir? Resposta não sou eu? Todas as vezes que eu tenho resposta eu não vou ter um sujeito oculto? Ponto. Resolvido, tá? Resposta eu, tu, nós, sujeito oculto. Agora, vamos para a segunda oração. Quem veio, né? Quem veio? Ninguém. Ninguém veio atrás de mim. Então, aqui, eu vou ter um sujeito simples, ninguém, tá? Olha isso daqui, gente. Quando que a gente ia fazer esse tipo de análise, né, de sujeito no fundamental? Por isso que eu falo, em gramática, as matérias são as mesmas. É revisão que vocês têm de matéria que vocês aprenderam até o 9º ano. Só que é só revisão? Não. Vai aumentar o grau de dificuldade. Vocês vão ter que fazer análises mais profundas, além da matéria de literatura, que é novidade para todo mundo. E que vai vir tudo junto e misturado. Eles vão pegar um texto e um poema e tirar de lá a matéria gramatical. Então, vão tirar partes de um texto para você compreender o texto e vão tirar partes de um texto para você analisar a parte gramatical, tá? Gente, a prova de vocês é mensal, 50%. Estudem a mensal. E o outro 50% é isso que eu falei agora, tá? E aí eu vou pontuar para vocês, igual eu falei, mandar os 2 vídeos e pontuar para vocês as páginas que vocês têm que estudar. Mas não deixem de estudar nenhum dos 2
dos dois esquemas, juntamente com a prova mensal, tá? O esquema, eu fiz um esquema de correção da prova mensal, não deixem de estudar, tá? Eu digitei a prova mensal novamente para correção, ela está digitada, eu digitei ela e coloquei lá naquela aula as respostas, expliquei cada resposta, então ela está digitada ali, tá? Falar, a prova não está com a gente, eu digitei ela novamente. E aqui, presta atenção, em leitura e releitura para você conseguir entender o texto, leitura e releitura para você conseguir entender o poema. Lembrando que vocês estão estudando romantismo, então vai ter tudo que vier para vocês vai ter características do romantismo, primeira e segunda fase, tá? Então vocês já fizeram um seminário sobre romantismo, das fases do romantismo, então vocês já sabem as características, vocês vão ter que analisar as características dentro dos poemas que aparecerem para vocês, tá? A gente não vai estar trabalhando outra coisa. Se aparecer algum texto para vocês do modernismo, se aparecer algum texto para vocês de qualquer outra escola literária, ele vai ser só para análise gramatical, tá? Então é isso. Bom fim de semana, bons estudos para vocês, tá? E entre em contato comigo para fazer perguntas e para fazer críticas construtivas. Lilian, gostaria que você explicasse dessa forma, assim não tá legal. E a gente vai tentando melhorar, porque o intuito é que vocês aprendam, tá? Meu serviço só vai estar realizado se vocês aprenderem. Se vocês não aprenderem, não tem por que eu estar aqui, tá? Então, beijos. Até mais. Até mais, pessoas.